Tem como saber quantas pessoas estão já conectadas? Nós temos um total de 16 pessoas. Tá? E as pessoas vão entrando à medida da transmissão e eu vou permitindo. Tá bom. Tá, o UniTV ainda não abriu para mim. Eu me inscrevi, mas ele não está ao vivo. Você está se vendo ao vivo aí no UniTV? Eu ainda não testei. No YouTube? Ah, agora está entrando. Tá. Tá, eu já tô e eu tô vendo e eu já tô vendo pelo YouTube. Ah, então você está no YouTube? Sim, nós estamos todos no YouTube. Estamos todos no YouTube. Tem Você delay. põe o que? UniTV, né? Que você põe o que no YouTube? Eu vou te mandar o link, Edmundo. Tá. Vou mandar por e-mail o link. É só clicar. Não, tá aqui. Agora, atenção que tem um atraso considerável, viu? Aham. Espera aí, Edmundo. Espera aí. Eu estou botando aqui no chat, aqui embaixo. Tudo bem. Aqui, espera aí. Oi. Mandem no chat, por favor. Tá aí. Ótimo. YouTube, né? Viu? Isso. Agora tem atraso, viu? Cuidado que tem atraso para não se enrolar. Agora, viu? Eu tenho que clicar tudo isso? Tem sim. Tem. Bom, temos já 26 pessoas entrando. Acho que a gente já pode ir começando. São 3 horas. E eu vou permitindo aqui as pessoas depois entrarem. Pode ser? Todo mundo me ouve bem? Sim. Tá. Beleza, Gabriel, então... tô achando que acho que já tá para... Já? Pode começar a preparar para começar, senão a gente vai ficar com a janela do YouTube da UF aberta há muito tempo, tá? Tá bom. Eu acho melhor começar assim. Vou desligar minhas câmeras, desligar tudo. Eu também. Ok. Bom, então, primeiro eu queria saudar todos aí que estão presentes. Tá. Aqui a gente vai começar, então, o seminário online sobre Covid-19, isolamento social e atividade física. Com muita felicidade que a gente está aqui conversando entre 4 países, né? Então, a gente tem o Lúcio lá na Itália, a Raquel na Bélgica e o Jason na França e eu aqui no Brasil. A imagem não está aparecendo. Estão vendo a minha imagem? Tá sim no meu computador. Tá? Eu estou vendo. Tá ok. Bom, então eu queria mais uma vez agradecer a todos aí que se inscreveram. Eventualmente a gente vai ter algum problema aí de conexão, né, alguma interferência, mas vocês podem mandar uma mensagem no chat. Tá? E a ideia é que vocês também interajam pelo chat, mas eu vou pedir para que todos desliguem câmera e microfone aí para não atrapalhar na conexão. Bom, então essa proposta é justamente fazer um diálogo. Ela vai acontecer da seguinte forma: vou fazer 2 blocos de perguntas. No primeiro bloco de pergunta, cada participante vai falar sobre em volta de 10 minutos.
Depois a gente vai abrir para perguntas o tempo inteiro. Vocês podem mandar no chat, que eu vou moderar essas perguntas e vou fazer para os nossos participantes. Depois a gente vai entrar no outro bloco de perguntas também respondidos por 10 minutos a cada participante. Eu queria falar que essa é uma iniciativa colaborativa do Grupo de Pesquisa em Envelhecimento e Atividade Física, né, do Instituto de Educação Física da Universidade Federal Fluminense, também do Laboratório de Fisiologia do Exercício Experimental e Aplicada, também da UFA. Eu estou ouvindo o eco em alguma... Tá, agora está ok. Bom, então essa iniciativa em conjunta desses dois grupos de pesquisa. Vamos lá. Então, eu quero começar com o primeiro bloco de perguntas. Primeiro eu vou apresentar aí as frentes, para quem entrou agora. Uma pergunta importante. Todos estão vendo e ouvindo com qualidade? Podem me mandar um ok aí no chat. Ok. Então temos o Lúcio, né, como eu falei lá na Itália. O Lúcio teve uma participação conosco aqui na UF, né, um bom encontro aí que até foi meio por acaso. Eu fiz parte também do meu doutorado na Itália, então tenho uma afinidade muito grande pelo país. E o Lúcio foi um contato que a gente teve aqui na UF, ele estava fazendo um intercâmbio. Ele estava se graduando em medicina, né? Se graduou agora há pouco tempo. Esse trem tá tão duro. E ambiental, tá tão duro. E ele retornou agora na Itália, ele mora em Siena. O Jason, ele também trabalhou com a gente aqui no projeto Pré-Quedas. Ele fez uma residência multiprofissional em saúde do idoso. Foi também um prazer, porque eu orientei ele durante seu TCC, e agora ele está em Paris para tentar estar fazendo o mestrado. E a Raquel, eu não a conheço pessoalmente, só virtualmente. Espero que logo a gente se conheça pessoalmente. Ela participou também do projeto Pré-Quedas, fez pós-graduação também na área de envelhecimento, foi orientada pelo professor Edmundo, e agora ela é fisioterapeuta, professora de educação física, e agora trabalha na Bélgica com atividades físicas para pessoas idosas em uma casa de longa permanência. Bom, então já que eu apresentei todo mundo, eu vou passar na ordem, tá? Que é a ordem que está dos países lá, numa ordem aleatória, não é para elencar nenhum na frente do outro. Mas vamos começar sempre, então, com o Lúcio, depois com a Raquel e depois com o Jason, tá bom? Nessa rodada de perguntas. Ótimo. Bom, então o primeiro bloco de perguntas, eu queria que vocês falassem um pouco sobre como é que está a situação da Covid-19 no país, né, de vocês, e como que estão as medidas de isolamento social, se elas estão mais ou menos restritivas hoje do que eram, contextualizar um pouco as pessoas nesse sentido, e falar também como que as pessoas estão fazendo para se manter ativas, interagir com outras pessoas do seu convívio, enfim, dar uma explanação geral sobre esses aspectos. A gente pode começar com o Lúcio. Tá bem, obrigado, Gabriel. Então, em primeiro lugar, queria agradecer ao professor Gabriel, o professor Edmundo, o professor Pedro Paulo, a UF toda por ter organizado esse evento internacional, né, num período durante o qual a troca de informações entre pessoas e ainda por cima profissionais da saúde que se encontram em lugares do mundo diferentes é fundamental.
essa pandemia é global, né? E, portanto, deve ser enfrentada de forma internacional, desse mesmo jeito. Então, eu, infelizmente, assisti em primeira mão aos acontecimentos que se verificaram aqui na Itália e que acho vocês receberam por meio das notícias, em particular relativamente ao mês passado. A situação ficou muito crítica e, portanto, eu queria resumir brevemente qual é que foi a história dessa pandemia aqui na Itália, assim que todos os que estiverem assistindo possam ficar a par. A 21 de fevereiro foi diagnosticado o primeiro doente aqui na Itália, no norte da Itália, mais precisamente, e logo depois, nos dias seguintes, houve um aumento exagerado de casos positivos e, consequentemente, também de mortos, infelizmente, pelo Covid-19. Logo no começo desse grande desafio, nós aprendemos algumas lições importantes, mas também muito duras, porque custaram muitas vidas humanas. A primeira dessas lições foi que o coronavírus, quando se apresentar com sintomas, esses sintomas são os mesmos da gripe, da normal gripe. Então, o que aconteceu? Antes de ser diagnosticado na primeira pessoa, o coronavírus passou despercebido por cerca de um mês no norte da Itália. Isso porque os sintomas do Covid ficaram confundidos com os sintomas da gripe. A outra lição que aprendemos é que os que nós chamamos de casos, que nós contabilizamos, são, na verdade, somente os casos que se tornaram positivos nas amostras colhidas. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que, infelizmente, cerca de 80% das pessoas são, na verdade, assintomáticos. Então ficam despercebidos e, de alguma forma, esses doentes são deixados livres de encontrar outras pessoas e, de alguma forma, de contagiar, por sua vez, outras pessoas, algumas das quais vão efetivamente desenvolver sintomas até graves. Então, o que aconteceu foi que por várias semanas, infelizmente, tivemos muitos mortos, chegamos a ter mais de 800 mortos por dia, e aprendemos a olhar aos números e aos gráficos, às curvas, que são um meio mais imediato para entender qual é que é a evolução do coronavírus. Eu queria aproveitar para mostrar para vocês uma ferramenta que se tornou muito útil. Está conseguindo ver a minha tela? Sim, Lúcio. Consigo Então, esse aqui é o site da Johns Hopkins University, que é uma provavelmente uma das fontes mais confiáveis para ficar atualizados com a evolução da doença no mundo inteiro. Por exemplo, aqui tem o estado da doença nos 10 países mais afetados no mundo, inclusive a Itália, o Brasil, a França, onde é que está? Aqui está, e a Bélgica. E por cada país tem um número de mortos totais desde o começo da pandemia. No caso da Itália, infelizmente, 27.682. E hoje, aliás, ontem, esses dados são relativamente ao dia de ontem, tivemos 323 mortos, que são muitos sim, mas são aceitáveis, tendo em conta
os 800 e mais mortos que já tivemos por dia e, por exemplo, os 2.600 mortos por dia que os Estados Unidos têm agora. Vou copiar e colar esse link aqui na chat, assim que esteja disponível para todos. Essa ferramenta da Johns Hopkins é muito útil, está sempre atualizada e está gratuita. Então, convido vocês a utilizarem essa ferramenta. O que aconteceu na Itália e no resto do mundo também foi que morreram principalmente idosos, né? Em particular os idosos que já têm doenças, em particular doenças crônicas. Na Itália, em particular, aconteceu que a maioria dessas mortes, ou pelo menos grande parte dessas mortes entre os idosos, verificou-se dentro dos asilos, as casas de repouso. Isso porque essas estruturas são estruturas nas quais os hóspedes ficam em contato estreito entre eles e também entre eles e os profissionais de saúde que cuidam deles. Então, chega uma pessoa a tornar-se positiva para o coronavírus, que todo mundo ali dentro fica positivo e, pois, esses idosos são idosos com doenças, a maioria deles desenvolve sintomas graves e muitos deles acabam morrendo. Então, o que aconteceu foi que o sistema sanitário, em particular no norte da Itália, ficou tão sobrecarregado que os anestesiologistas tiveram de escolher quem entubar e quem deixar morrer. A situação chegou a estar tão grave. E, felizmente, no resto da Itália, no centro e no sul, nós tivemos mais tempo para tomar medidas de restrição, para atuar um lockdown que efetivamente foi muito eficaz e permitiu salvar milhares de pessoas. Agora, qual é que é a situação nesse momento? Como vocês viram no gráfico da Johns Hopkins, temos menos mortos do que anteriormente, a situação está mais controlada e estamos prontos para dar um passo na direção da normalidade. Claramente não temos a ilusão de voltar à normalidade, não agora nem daqui a 1 ou 2 meses, mas temos de fazer algo claramente para permitir às empresas, às atividades abrir o próprio comércio, porque de um lado temos o risco do Covid-19, o risco de contrair a doença, do outro lado temos o risco da pobreza, que infelizmente é tão concreto quanto o risco de contrair a doença. Então temos de equilibrar essas situações e tentar tomar as medidas mais corretas, o que é bem difícil. O que permitiu limitar o prejuízo na população geral, limitar o número de casos e mortos, foi o nosso governo sempre ter sido acompanhado por uma comissão científica que acompanhou o governo na altura de tomar medidas com o objetivo de controlar a transmissão da doença, com o objetivo de mudar as disposições de funcionamento do sistema sanitário para fazer com que a transmissão diminuísse e a capacidade de tratar os doentes de Covid-19 aumentasse. Efetivamente, tivemos resultados ótimos.
que foram também atuados por outros estados que tiveram mais tempo para atuar as suas medidas. E, por exemplo, essa comissão científica permitiu estabelecer que, caso nós voltamos a abrir tudo, escolas e atividades, por exemplo, amanhã, no dia de junho, 150 mil, ou até mais, de manter. Tá conseguindo. E agora? Agora voltou? Conseguiram ouvir em toda hora? Ou travou em algum momento? Travou quando você estava falando a última coisa que você falou. Então, basicamente, só que não podemos nos permitir voltar à normalidade agora, porque não temos um número suficiente de vagas nos cuidados intensivos. E, portanto, temos de continuar aliviando um pouco as restrições atuais, mas vamos ter de continuar com medidas muito estritas. O Júlio aqui está a perguntar como e quando foi feito o isolamento na Itália. Começou em março, no começo de março, e basicamente funciona que não podemos sair de casa, a não ser que seja para ir ao supermercado e comprar comida. Ou claramente, a não ser que o nosso trabalho seja trabalhar no hospital ou trabalhar como policial. Então, só as pessoas que têm um trabalho público e essencial vão trabalhar, os outros ficam em casa. Você pode já responder a outra pergunta, Lúcio? Então, relativamente... Da população. O que? Desculpa, Gabriel. A aderência da população ao isolamento. A aderência é boa, é muito boa. Isso também, e em particular porque temos leis específicas que regulamentam esse lockdown. Então, graças a essas leis e as penas que tem por não respeitar essas leis, a população está a cumprir as indicações. E relativamente à atividade física, como eu acabei de falar, não é permitido sair de casa para não ser por questões que não sejam, tipo, comprar comida, basicamente. Então, a atividade física é conduzida só dentro da própria habitação e funciona assim: quem tem esteiras ou bicicleta faz esteiras ou bicicleta, que não tem, por exemplo, anda ou até corre no corredor por várias vezes, até quase sair louco, mas as pessoas fazem. Ficou muito popular seguir algumas aulas de treino por via telemática, tanto ao vivo quanto, por exemplo, as gravadas no YouTube. E também ficou na moda descarregar aplicativos, em particular o do Nike, mas tem também outros, que acompanham durante a atividade física, e esse ajuda muitas pessoas que talvez precisem de motivação para fazer atividade física, ainda por cima, numa situação de estresse geral,
como é essa aqui na qual a gente se encontra. Então, de alguma forma, quem física aí consegue fazê-lo de forma apropriada. Agora tem o problema dos idosos que têm algumas dificuldades do ponto de vista da tecnologia. Então tem dificuldade tanto em ficar em contato com os parentes e o resto do mundo, e quanto também ter acesso a essas ferramentas para praticar atividade física. Mas eu vi pessoalmente que muitas pessoas, inclusive os idosos, conseguiram aprender rapidamente a utilizar essas ferramentas e agora estão a fazer muita atividade. Eu tenho de dizer que eu vi fazer muita atividade dentro da própria habitação. Perfeito. Então, é isso relativamente ao primeiro bloco, a primeira pergunta. Obrigado, Lúcio. Surgiram algumas outras perguntas, eu vou esperar um pouco para a gente dinamizar um pouco mais, deixar a Raquel falar um pouco também da sua experiência, e logo a gente já vai fazendo as perguntas, mas continue mandando, a gente vai tentar fazer todas as perguntas. Raquel, Posso? fique à vontade para Tá falar. bom. Olá, boa noite aqui na Europa, boa tarde aí no Brasil, pessoal. Agradecer pelo convite, uma honra estar aqui falando com vocês, falar um pouco da minha experiência aqui na Bélgica, dentro de uma casa de repouso, né, dentro de uma residência de idosos de longa permanência. Agradecer primeiro ao Edmundo, que por ele eu estou aqui, ele fez parte da minha transição para cá, e foi muito importante. Então, eu vou falar como fisioterapeuta dentro de uma instituição de longa permanência de idosos, como tudo aconteceu aqui na Bélgica. A primeira transmissão, primeiro Covid paciente aqui positivo na Bélgica foi no início de fevereiro, constatado. Foi um repatriado que veio de Wuhan, veio da China, com mais 9, mas só ele testou positivo. Depois, no início de março, tivemos o segundo positivo, e depois, já na segunda semana de março, já tínhamos aqui 689 casos de Covid, com 4 mortos, né? Então, da segunda semana de março para a primeira semana de abril, foi uma evolução, foi um pico bem grande da doença, de contaminados e também de mortos. Chegamos a ter aqui também quase 400 mortos por dia, mas eu acredito que com todas as medidas que foram tomadas bem precocemente, as medidas de isolamento aqui, que foi logo assim que tivemos os 4 primeiros óbitos, a gente já entrou em isolamento aqui, foi no dia 14 de março, e aí eu acredito que colaborou muito para dar uma freada aí nessa disseminação aí do vírus. Foi muito importante porque a população aderiu bem ao isolamento, e eu, dentro lá da instituição de longa permanência, a gente teve que adaptar nosso trabalho inteiro, a gente tinha reuniões diárias de como que a gente vai lidar com isso, o que vai funcionar, o que não vai, quais os serviços primordiais e quais são os serviços que a gente pode deixar para lá e dar uma pausa. Então, primeira coisa, a gente fechou para visita, né, de familiares e amigos. Eu trabalho numa instituição de longa permanência com 146 residentes, são 3 andares com 5 setores. Temos um setor de pessoas com demência grave, que é um setor fechado, que é isolado, e temos mais 4. E fechamos para visita, fechamos o trabalho voluntário, tivemos que acabar com o trabalho voluntário, e a gente trabalhou com o mínimo de pessoal que a gente pôde guardar, que é o pessoal que trabalha fixo, né? E começamos a ter
praticamente um trabalho um pouco meio que polivalente. Então, a fisioterapia trabalhou junto com o pessoal da animação cultural, que trabalhou junto com o terapeuta ocupacional, e tudo fazendo uma rede, né, tentando proteger ao máximo os nossos residentes. Então, foi assim que a gente começou, no início de março. Foi muito difícil para eles ter que abrir mão desse contato social, de família e amigos, até porque muitos residentes, eles não saem, eles ficam o tempo todo dentro dos quartos ou dentro da instituição, então já ficam mais ainda isolados, sem esse contato família, e aí a gente teve que repensar nas nossas atividades lá, né? Então, a fisioterapia, a gente teve que minimizar, a gente teve que diminuir a demanda de pacientes, a gente não podia mais atender pacientes de diferentes setores, a gente tem um dia para um setor, um dia para o outro, para não, né, diminuir o risco de contaminação entre eles lá dentro, e a gente só pode atender cada fisioterapeuta, trabalhamos agora com 2 fisioterapeutas, a gente pode atender 2 pacientes por vez, então foi muito menos, porque a gente atendia 7, 8, né, cada 2 pessoas, e tivemos que diminuir a demanda. Higienização, álcool em gel, material, toalha individual para cada paciente, para cada morador, foi realmente, assim, mudança muito grande para a gente. Agora, em relação à atividade física, eles permanecem fazendo atividade física, a gente fez questão, né, até o governo, ele pediu para que as pessoas mantivessem, que as pessoas permaneçam fazendo atividade física, inclusive fora, ao ar livre, mas mantendo sempre o distanciamento social, todas as regras do confinamento, né, 1,5 metro de distância e tal. Então, a atividade física aqui nunca parou. Os idosos sempre puderam ir ao parque, caminhar, andar de bicicleta, até porque o país, né, o esporte popular, né, mais popular na Bélgica é o ciclismo, então acho que é até uma sorte da gente ter um esporte individual, né, como um esporte mais popular, e o ciclismo não é só o ciclismo como esporte, mas como lazer e como meio de transporte. Então, muitos idosos pedalam diariamente, vão para o trabalho, os idosos são aposentados, vão à padaria, vão ao mercado, eles vão sempre de bicicleta. Quer dizer, a maioria dificilmente pega um carro para ir à padaria. Então, isso acho que foi uma vantagem aqui da Bélgica, de ser o ciclismo, assim, um esporte popular. E o confinamento, a gente eu vi muita adesão aqui, até porque eu saía para trabalhar, só o pessoal da saúde que permanece trabalhando. Eu sempre peguei o trem, o ônibus aqui diariamente, sozinha, praticamente, muitas vezes sozinha no ônibus, para ir trabalhar. Não tinha ninguém, realmente, as pessoas todas em casa, quem pode trabalhar em casa estava em casa. E a gente tem que usar máscara também no trabalho. A partir de segunda-feira a gente tem que usar máscara em todo o transporte público, todo mundo, a partir dos 12 anos é obrigatório o uso da máscara, né? E no mercado a gente só pode pagar as compras com cartão de crédito, a gente não pode mais usar dinheiro, espécie, para evitar também a contaminação, e o dinheiro é muito sujo, né? E distanciamento também, tudo. E lá no meu trabalho, eu fiz questão de que eles permanecessem ativos, o máximo, até porque essa diminuição do convívio social, eu comecei a perceber que eles estavam apresentando muitos sintomas de depressão já. Em 3 semanas eu comecei a ver que as mudanças, né, deles, então, realmente a gente procura tirar eles do quarto, vamos lá, vamos fazer 20 minutos, vamos pedalar 20 minutos, nós temos
umas bicicletas, eu vou tentar aqui com a imagem, vou apresentar para vocês aqui uma foto de um... Se eu consigo, peraí. Não Do foi. canto direito. Aham, uma janela. Vou apresentar agora. Não está indo. Mas nós temos bicicletas ergométricas na fisioterapia, e são bicicletas onde, na verdade, são só os pedais. Não sei se vocês conhecem, são os pedais. A pessoa pode sentar na própria cadeira de roda, ou numa cadeira, coloca o pé no pedal, e ela é automática, pode ser tanto ativa como passiva. Então, a gente procura trazer o máximo possível, pelo menos 2 vezes por semana, os idosos para irem pedalar. Todo dia. A gente tem um grande jardim interno, a gente caminha com eles também. Tem alguém aqui que entrou. O Cláudio está compartilhando a sua apresentação. Posso continuar falando? Pode. Cláudio, se você puder desativar esse compartilhamento, tá ok agora. Pode continuar, Raquel. E a gente também procura fazer com eles jogos, mas jogos individuais, em duplas, como, por exemplo, a gente joga boliche, a gente joga o jogo de bule, o Edmundo conhece, o bocha, né? A gente chama bocha, que dá para fazer tanto individual ou em dupla. Temos jogos também aqui típicos belgas, que trabalham muito o membro superior também. Então, a gente procura adaptar um pouco, assim, de tudo. E outra questão do isolamento social aqui, também a gente só pode sair para fazer compras, ou a gente pode sair para ir ao médico, mas os médicos aqui, eles estão atendendo só urgências mesmo. A maioria dos médicos clínicos, eles estão fazendo teleatendimento pela internet ou telefone. Então, realmente, eles estão atendendo assim, os especialistas todos, eles pararam. Mas o importante é que a gente pode fazer esporte e a gente deve. Isso eu achei interessante. E outra coisa é que a Bélgica, a gente é um país pequeno, a população de 11 milhões, mas temos 2 milhões e quase 2 milhões e 200 mil idosos acima de 65 anos, ou seja, a gente tem quase 20% de população idosa. E eu tinha muito medo disso, o meu medo era de, vai chegar lá no meu trabalho e vai começar, né, nos asilos, e a gente é um grupo de muito risco, né? Mas no meu trabalho a gente teve 3 pacientes positivos, a sorte da gente é que a gente teve 3 pacientes positivos em um andar, no mesmo andar, e era no último andar, então a gente conseguiu isolar o andar inteiro, e a gente tem um elevador só para esse andar, a sorte também, tinha um elevador só para esse andar, então a gente isolou esse andar, são 20 residentes lá, 3 positivos, e ficaram os 3 positivos. A partir desses que foi diagnosticado o Covid lá nesse andar, eles ficaram em quarentena mesmo no andar, nos quartos, eles não podiam mais sair dos quartos. Então, eram 20 moradores, eles ficavam realmente lá na quarentena. E até agora a gente não teve a disseminação para os outros andares. O pessoal que trabalha ficou fixo, né? Então, não tem mais o rodízio de enfermeira que sai desse andar e vai para outro. Então, por enquanto, está controlado lá com 3 pacientes que a gente tem, né, positivos. Amanhã seremos todos testados, o trabalho, os trabalhadores, o pessoal da saúde e os moradores, seremos todos testados amanhã. E é isso. E em relação ao convívio social, a gente conseguiu fazer com que eles
usassem o tablet, a gente tem um tablet, e a gente tem vários tablets lá, e a gente consegue fazer videochamada com os familiares, e a gente tem, sim, um problema, né, que o Lúcio até falou, que é a questão do idoso, muitos não têm essa contato com a tecnologia como a gente tem, né, não tem o hábito de usar essas tecnologias, mas a gente trabalha a gente escreve cartas, eles falam que eles querem que a gente escreva, quer dizer, o pessoal, outros colegas, e eles escrevem cartas para a família, a família responde, tá? E a gente também pediu para o pessoal da comunidade local enviar cartas para eles, para incentivá-los, para darem uma força. Então, tem crianças que desenham, mandam mensagens, a gente recebe muitas cartas também, e tal. Mas é isso, e a gente faz as videochamadas, a gente também procurou fazer uma vez por semana, traz um cantor, né, um músico para o jardim, e a gente coloca os idosos, né, de frente para o jardim, nos andares mesmo, porque tem um vidro, e eles conseguem ver o jardim, então a gente faz uma forma de um semicírculo, né, o prédio é um semicírculo, e a gente consegue colocar música, e lá no andar a gente dança com eles, a gente faz a atividade lá em cima com eles também. Então, essa é a minha situação lá, eu fico muito lá dentro, quando eu saio, realmente, eu não vejo muita gente na rua, vejo muita gente fazendo esporte, que é o que é permitido. E a gente pode fazer esporte, mas a gente não tem um horário determinado, pode fazer esporte, mas, por exemplo, a gente não pode sentar e tomar um suco, fazer um lanche num banco do parque, isso já é proibido, né? É realmente sair para praticar atividade física e voltar. Então, é isso que está acontecendo lá. E, acho que é isso. Raquel, muito obrigado pela sua fala. É muito legal te ouvir, ver que tem algumas... mesmo na Europa tem algumas diferenças em relação à cultura específica de cada país, né? Isso é bem interessante a gente discutir. Muito legal o que você falou sobre os idosos. Eu vou passar já a palavra para o Jason para a gente manter essa dinâmica. Eu estou observando as perguntas aqui. Eu vou fazer depois ela em blocos para todo mundo discutir, né? Que é um pouco relacionado a qual medida que partiu do governo, qual medida que partiu da população. O governo ele olhou para essas características da população, o que é essencial ou não. Então, acho que já pode discutir isso na próxima parte. Mas e mais um ponto que é em relação ao isolamento, a gente tem 7.600 óbitos, né, hoje, aqui na Bélgica. Ontem tivemos 111, que é um número muito bom, né, muito otimista, para a gente pensar em afrouxar essas regras, né, essas de confinamento, mais um pouco, o governo fala que o afrouxamento depende realmente muito, não só do número de óbitos, de estar baixo, mas sim o número de pessoas que estão no cuidado intensivo, né, que estão nas UTIs, e que isso também diminuiu bastante. A gente tinha 1.100 pessoas na UTI, e ontem a gente tinha 760. Então, já está diminuindo, o número de altas hospitalares também disparou, e o número de internações também vem diminuindo bastante. Então, praticamente, está quase certo que a partir de segunda-feira a gente já começa a afrouxar um pouco essas leis de confinamento, com a abertura de algumas empresas e indústrias, e os trens vão voltar porque a gente teve uma diminuição do transporte público, né, demanda, porque as pessoas não precisavam ir trabalhar também, e aí parece que os trens vão voltar a funcionar normalmente, transporte público, e algumas lojas também com, né, adaptações, com todas essas precauções que a gente tem que tomar. Mas a partir de segunda-feira a gente deve começar a afrouxar aqui. Perfeito. Agora eu quero passar a palavra para o Jason. Acho que
pode comentar também um pouco sobre essas questões de como, quais medidas estão sendo impostas aí pelo governo, né? Se ele também está se baseando, né, como a Raquel falou, que foi bem interessante, em dados científicos mesmo, né? De como, qual é o indicador que a gente utiliza para deixar as pessoas saírem de casa e quando. E comentar também da parte da atividade física e como é que está a situação hoje. Pode começar, Diego. Bom, então, boa tarde, pessoal. Boa noite para os colegas aqui. Eu vou falar um pouco como uma pessoa que chegou no meio do furacão já tomando força, né? E um pouco como um olhar de professor da educação física, um pouco como especialista da saúde do idoso. Então, assim, eu cheguei aqui em meados de março e poucos dias em seguida já saiu um decreto para a gente entrar no confinamento, né? Então, assim, a minha semana estava toda programada porque tinha um evento científico, então eu vim para a França por motivos pessoais e profissionais, diferentemente da Raquel e do Lúcio, que já estavam aqui e viram isso de uma outra forma. Então, eu já vim com medo, já vim com essas questões já aflorando, e eu tinha uma semana toda organizada de uma semana de tecnologia, voltada para as universidades, para startup, e principalmente tecnologia voltada para a saúde, né? Então, tinha eventos nas universidades, nas embaixadas, e todos os eventos que eu estava inscrito foram cancelados, e, assim, não foi uma viagem perdida, não, longe disso, mas que me pegou de surpresa, né? E aí eu tinha também, como pesquisador, uma visita técnica programada numa universidade, e tudo isso foi estagnando até chegar ao ponto de parar, né? E aí o Lúcio e a Raquel já pontuaram bastante como é que está a situação, que tem as suas aproximações e tem seus distanciamentos, né? Então é muito bacana ver, eu não vou tocar muito nesses pontos, mas quero compartilhar com vocês um pouco a situação que a gente está vivendo aqui hoje, que eu não estou vendo a Raquel, eu estou vendo a Raquel. Vocês conseguem ver uma apresentação? Alô? Ainda não. Não? Eu tô vendo a Raquel, mas não estou vendo a minha apresentação. Só um minuto. Janela. Quero muito apresentar porque ficou muito bacana. Gabriel, você sabe como é que eu faço aqui? Vamos lá, você tem que escolher É porque aquela hora acho que você escolheu uma tela, mas depois você foi para outra e aí conseguiu apresentar. Uma janela? Agora. Isso. Não, mas aí não aparece a minha apresentação. Qual é a outra opção? A tela inteira? Não, tem uma tela inteira, uma janela ou uma guia do Chrome. Bota a tela inteira, então, por favor. Agora está indo. Conseguem ver a apresentação? Não, começou aí e parou. Não sei o que aconteceu. Jason, tenta fechar o PowerPoint, abrir novamente e depois vir aqui para o Google Meet e tentar novamente. Às vezes essa... Oi, obrigado, Lúcio. Foi? Sim. Isso. Conseguem ver? Sim. Então, vamos lá. Essa é a situação atual da pandemia, né, aqui na França. Nós temos hoje 128 mil casos confirmados, 48.228 recuperados, 24.087 mortes aqui na França. O que chama muita atenção, esse é um dado que eu peguei agora há pouco, até no Google mesmo, que ele está atualizando, e é muito chocante porque muitos dos idosos estão incluídos nessas... A grande maioria, na verdade, né?
nesse montante. Então, um outro dado que eu peguei, que só nas instituições de longa permanência, como a Raquel comentou agora há pouco, foram 24.376 idosos mortos somente em instituições de longa permanência, né? Enquanto o número geral dos mais jovens não chega nem na metade. Eu não trouxe esse dado, mas em relação ao como é que a gente está fazendo de medidas de isolamento, a gente só pode sair com uma declaração, né, que é a atestação de deslocamento, com uma justificativa, por exemplo, ida ao trabalho, supermercado, farmácia ou motivo de saúde. Eu coloquei aqui do lado um modelo que hoje a gente pode fazer pelo telefone mesmo, e aí em segundos ele gera um PDF, e aí quando a polícia faz o controle na rua, você mostra o QR Code e aí ele identifica os seus dados, né? Atualmente, a gente só pode ir até 1 quilômetro, num raio de 1 quilômetro para poder fazer atividade física e durante 1 hora por dia, né? O transporte público tem sido limitado aos trabalhadores, do setor da saúde, da alimentação, da segurança pública, e atualmente também, como em todos os países, as creches, as escolas, as universidades e os comércios estão fechados. O que vai acontecer a partir do dia 11 de maio aqui na França? Vai começar uma operação que foi intitulada Stop Coronavírus, né? No qual é uma medida de desconfinamento progressivo, né? O que vai acontecer é o quê? Que a partir de agora a gente não precisa mais da declaração para poder sair, nem para fazer compras, nem para fazer atividade física. Entretanto, se a gente se desloca em um raio de mais de 100 quilômetros, aí sim precisa ter uma autorização também desse modelo com uma justificativa. E o controle nas fronteiras estão bem rigorosos, porque as fronteiras estão fechadas entre os países e também as fronteiras fora da União Europeia, né? Uma amiga que veio da Bélgica outro dia para pegar o voo aqui no Charles de Gaulle para voltar para o Brasil, acabou tomando uma multa porque não tinha a declaração, né? Ou seja, se você anda sem ter uma justificativa, você pode ser parado, você corre o risco de pagar uma multa que é muito alta e pode também correr o risco de ser preso, né? A partir do dia 11, vai acontecer que as primeiras creches, as primeiras instituições que vão sair do confinamento vão ser as creches e as escolas primárias, né, que vão reabrir de uma maneira muito específica, que elas mesmas vão decidir com as prefeituras de cada departamento. Inicialmente vai ser apenas 10 crianças no máximo, né? E a reabertura dos liceus, que são as escolas de ensino fundamental, ainda vai ser postergada para o final do mês de maio, né? Desde então, o uso de máscara passa a ser obrigatório no transporte público, passa a ser obrigatório também dentro dessas instituições públicas e também as escolas públicas e privadas, né? Sempre também reduzindo a distância entre cada criança, entre cada passageiro nos transportes e tudo mais. As empresas vão ser convidadas a manter o teletrabalho, né, pelas próximas 3 semanas e estabelecer um cronograma. Uma outra recomendação também é evitar o transporte público, deixando sempre, para quem realmente precisa no deslocamento de maior distância, dar preferência para caminhadas, para bicicletas, para esses transportes mais alternativos. A reabertura de cafés e restaurantes, ela será definida no final de maio em função da evolução da pandemia, né? Ou seja, precisa ser feita uma avaliação. Entretanto, as lojas voltam a abrir o comércio de lojas normais, roupas, calçados e tudo mais, voltam a reabrir normalmente. Na semana passada, já começaram a ter pontos específicos da cidade com testagem, né? Então, acumulou muitas dúvidas e muitas pessoas no entorno e acabou sendo eliminada essa possibilidade e estão pensando numa nova estratégia para poder
fazer a testagem da população. Então, segundo o governo, vai estar disponível cerca de 700 mil testes cobertos pela Seguridade Social, né? E qualquer pessoa com resultado positivo será imediatamente isolada na própria casa, em hotéis, se for o caso de turistas, ou então de esgotamentos das instituições do governo, e será proibida todo tipo de aglomeração que ultrapasse o limite de 10 pessoas, por exemplo, um evento que a pessoa faça em casa, então, sempre conter o número de pessoas no entorno. Os eventos e feiras que aglomeram mais de 5 mil pessoas foram transferidos para setembro, que foi o caso desse evento que eu tinha planejado, que eu estava esperando que acontecesse agora em março. Vocês conseguem ver esse mapa que eu estou mostrando? Sim. Então, essa é o mapa das regiões que estão elegíveis ou não para poder começar essa medida de desconfinamento. Desconsidere que eu estou aqui agora há pouco, que o governo atualizou em minutos, então está marcada azul, mas na verdade as áreas mais claras, é a área verde. Então essas regiões são as regiões que seguem um protocolo diferente, que começam a receber uma medida mais branda do isolamento, enquanto que as regiões mais escuras, né, vermelha, laranja, que são pontos muito mais de maior contaminação, e que tem muito mais índice de hospitalizados, são regiões que não podem começar a ter essa medida aplicada, né, de desconfinamento. Partindo para ainda do primeiro bloco, de como as pessoas estão se mantendo ativas aqui, as pessoas estão ocupando os espaços públicos, né, e o que eu tenho percebido é o quê? É a caminhada, a corrida, as pessoas pulando corda, corrida com cachorro, pedalando com as crianças, exercício entre pais e filhos, né, mantendo sempre a distância. E aí, eu vou parar aqui para continuar com vocês. Então, o que tem acontecido? No supermercado, além disso, né, dentro do contexto de exercício físico, eu não tenho visto os idosos na rua aderindo a essa prática. É muito, apesar de muitos dos europeus terem essa independência, de viverem sozinhos, ou então terem um estilo de vida muito mais adepto, longe, cada um na sua casa, no caso, né, assim, os filhos saem de casa, os idosos permanecem, ainda que tenham a sua autonomia, tenham a sua independência, eles preferem isso. E nesse momento é muito delicado, que precisa se manter o isolamento, né, e eles não saem, não têm saído tanto. Agora, há pouco eu fui ao supermercado e encontrei assim, muitos idosos que sempre estão muito bem protegidos, sempre estão evitando carregarem muitas sacolas, sempre com um carrinho, ou então o que tem acontecido são movimentos que, em prol dos idosos aqui, que daqui a pouco no segundo bloco eu vou comentar. Mas, de modo geral, as pessoas têm respeitado o confinamento. Acho que a gente já passou, acho que o mundo todo assim, já está começando a entender de fato a gravidade. No início aqui, as pessoas não estavam muito crentes no sentido de que isso pode me atingir ou não. E uma vez que aqui na França teve muitos casos de jovens sendo contaminados, houve casos recentes de adolescentes que morreram, a família não pôde nem fazer o funeral. Então, acho que isso tocou muito a população e mostrou o quanto todos nós somos vulneráveis, estamos vulneráveis ao vírus. E acho que é isso para esse primeiro bloco, né? Sempre aqui, o que eu tenho percebido é o distanciamento, as medidas de segurança estão sendo bem incorporadas pela população, e o governo tem trabalhado massivamente para proteger de medida bem no empenho, né, de conseguir conter o avanço e tratar quem de fato já está infectado e tornar a recuperação possível mais breve.
Acho que para o primeiro bloco é isso. Você tinha uma pergunta, Gabriel? Não, na verdade, eu queria agradecer as suas colocações. Eu acho que foram muito legais também para a gente fechar esse primeiro bloco, de situar aí quem está assistindo de uma comparação que a gente está querendo fazer, né? Ou, na verdade, pontuar o que está acontecendo em cada país. Né? Legal que você mostra uma visão de uma pessoa que chegou agora na Europa, né? Então, no meio dessa situação, já o Lúcio e a Raquel já vivem há algum tempo, então vocês tiveram perspectivas diferentes em relação a esse mesmo problema. E aí eu queria encerrar esse bloco de perguntas e já, né, de colocações, e abrir já para o segundo bloco, falando primeiro do porquê que a gente está falando aqui de idosos, né, do nosso interesse particular nessas pessoas, e falar um pouco aqui sobre o programa Preve Quedas. Até se o professor Edmundo quiser comentar após a minha fala alguma coisa, que é o coordenador desse projeto, já tem 20 anos aqui na Universidade Federal Fluminense. Uma das pessoas que estão assistindo provavelmente já tiveram algum contato com esse projeto, né? O próprio Raquel, o Jason, o Lúcio e eu, né, tivemos e temos contatos com esse projeto. Então, esse projeto acontece no Instituto de Educação Física da UF, atende cerca de 300, 400 idosos, né? São feitas inscrições anuais, e a gente foi surpreendido porque estávamos no início, né, do período do projeto, no início das inscrições. Então, abriu umas turmas, a gente tem turmas que fazem exercício de força, musculação, hidroginástica, um tipo de exercícios, né, para prevenção de quedas específicos. Temos também um grupo que faz um exercício em remergômetro, né, que é aliado também com um laboratório de fisiologia de exercício experimental aplicado, no qual eu faço parte, coordenado pelo professor Pedro Paulo, também que está aqui presente. E nós então fomos surpreendidos e não pudemos iniciar as nossas atividades, né? E aí nos reunimos em alguns momentos para discutir o que a gente pode fazer para dar um retorno para essas pessoas e, de repente, conscientizar, já que o projeto é um projeto que trata de prevenção de quedas não só com uma atividade física com fim nela mesma, mas como meio para tentar prevenir esses acidentes. E existe também uma grande parte educacional em relação aos riscos que estão por trás das quedas. Como que a gente pode acessar essas pessoas? E uma discussão que nós tivemos também muito importante seria: será que os indivíduos agora, né, que estão mais tempo em casa, sabendo que a casa existem algumas armadilhas para que a pessoa possa cair mais, e para quem estuda sobre o envelhecimento sabe, né, ou para quem não estuda já deve ter algum caso na família, um caso próximo, que o idoso que cai, tem algum tipo de fratura, ele pode vir ser hospitalizado. E esse é já um grande problema para a saúde do idoso, já um problema de saúde pública em condições normais. Hoje seria um problema muito maior, visto que existe um colapso no sistema de saúde mundial, que não difere país desenvolvido e país subdesenvolvido, que não difere sistema público e sistema privado. Então, existe uma aplicação, um problema geral, um problema global. E diferentes formas de tratar esse mesmo problema, que é o que a gente está discutindo aqui. Então, a gente vai começar o contato com essas pessoas e pensar no exercício físico ou atividade física em casa, como eu falei, não só como um fim, mas como um meio. E é importante também conceituar que a atividade física ela não resolve tudo. Então, muitas medidas para aumentar, melhorar o convívio social, então falar com a família, em relação à prevenção de quedas, mudanças no ambiente que a pessoa está fazendo exercício, todas essas questões a gente vai tentar pontuar para discutir com essas pessoas. E aí, nesse segundo bloco, né, uma coisa que foi recorrente aqui nas perguntas, e aí eu acho que o Lúcio pode voltar já falando disso, e também comentar especificamente, né, esse olhar, né, o que os idosos
estão fazendo nessa pandemia e dar uma opinião de que essas pessoas poderiam, né, a gente está vendo algumas estratégias, algumas iniciativas de pessoas mais jovens que estão indo ao supermercado para essas pessoas, algumas pessoas tendo o primeiro contato aí com a tecnologia que não tinham inicialmente, como que isso está ocorrendo especialmente para essa população. E uma outra coisa que foi muito falado aqui é como que o governo tem tratado dessas questões e também de maneira regional, né? Porque, por exemplo, eu tenho um contato grande lá com Milão, né? Que foi onde eu fiz parte do meu doutorado, e que o Lúcio pode comentar isso, mas a situação é totalmente diferente da região mais para o sul da Itália, para o centro-sul da Itália. E aqui no Brasil também a gente pode ter algumas características regionais, e a gente está vendo hoje que existe uma forma diferente de se tratar a pandemia em cada região. Né? Existe uma recomendação nacional que está no momento também um pouco confuso, né? Uma briga política, mas existem alguns prefeitos, alguns governadores tomando medidas para o seu próprio município, para o seu próprio estado. Eu queria que vocês comentassem isso, porque eu vi alguns gráficos falando de que o isolamento ele vai ocorrer de forma, na verdade, a saída do isolamento ela vai ocorrer de forma diferente em cada região. Então, eu queria que vocês comentassem um pouquinho disso e falar especificamente dos idosos. Não sei se o Edmundo quer dar algum comentário, ou se a gente já passa direto para o Lúcio. Seu microfone está desligado, Edmundo. Acho que ia estar falando. Não, o que eu digo é, bom, primeiro, é um prazer de estar aqui junto com vocês, mas vamos deixar a palavra para os convidados, que eu acho que eles têm muito mais para nos ensinar, para a gente aprender, né? E a gente não cair em erros que aconteceram também neles. E aqui a gente está começando pelos erros. E isso é muito sério. Acho que a gente tem que ter uma preocupação, né, com relação às atitudes que estão sendo assumidas, levando em conta o pouco que se conhece sobre o vírus, e aprender, ser humilde, a ponto de saber que a gente estava errado e fazer novas propostas, como foi colocado pelos colegas. Mas vamos ouvi-los, que eu acho que é mais importante do que a nossa fala, que depois a gente pode estender a outros momentos. Pode dar sequência, Lúcio, por favor? Tá, obrigado. Então, eu queria responder fazendo a seguinte reflexão. Eu queria voltar a mostrar para vocês o gráfico que eu já mostrei, tendo em mente o que a Raquel acabou de falar, ou seja, que entre os estados aqui na Europa, a Bélgica é a que teve as medidas de restrição menos estritas, né? Está conseguindo ver o gráfico aqui? Sim. Sim, perfeitamente. Então, essas aqui são as mortes totais nos diferentes países. Esse aqui é os Estados Unidos, que infelizmente se destaca relativamente aos outros estados. Mas se formos ver o número de mortos por população, por 100 mil pessoas da população, olhem aqui qual é o primeiro estado que tem mais óbitos. É a Bélgica mesmo. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que as medidas que são atuadas funcionam quando essas medidas forem atuadas de forma apropriada. E de forma geral, quanto mais estritas essas medidas de restrição forem, tanto mais vão funcionar. É por isso que aqui na Itália, pronto, é uma situação diferente do Brasil, que é um país bem maior do que na Itália, mas aqui a emergência foi gerida de forma nacional. As razões, cada
cada cidade aqui e as regiões têm alguma independência na forma de gerir a emergência, mas as restrições estão a ser aplicadas de forma nacional. Depois, tem algumas áreas que foram identificadas como áreas vermelhas, nas quais as restrições são ainda mais importantes. Mas, pronto, como eu falei no começo, um grande objetivo que conseguimos alcançar foi limitar fortemente a difusão do vírus no centro e no sul da Itália. E isso só foi possível parando mesmo as linhas de comunicação entre o norte da Itália e o resto da Itália. Aqui também, na Itália toda, como acontece na França, como o Jason acabou de explicar, nós só podemos sair de casa tendo um papel que certifique a razão por que nós estamos a sair de casa, mesmo que for para ir às compras. Então, isso claramente quer dizer que nós estamos a fazer muitos sacrifícios, e é uma situação mesmo dura para todos nós, mas funciona, está comprovado, e os dados falam que funciona. Então, o conceito importante é ficar em casa, basicamente. E temos todos de ficar em casa. Não faz sentido dizer as crianças não contraem o vírus, ou se contraírem, não ficam doentes, então abrimos as escolas. Tá, é verdade que, felizmente, as crianças estão virtualmente imunes da doença, mas eles são vetores, como podem ser também os profissionais de saúde ou qualquer pessoa que sai de casa. Então, só temos de sair de casa por razões mesmo importantes. Agora, relativamente aos idosos, como é que eles fazem? Aqui tenho de dizer que os idosos talvez sejam a categoria de população que menos cumpre essas indicações. Eu vejo muitos idosos ir, às vezes, todos os dias, fazer compras no supermercado, enquanto as recomendações são de ir, no máximo, uma vez por semana. Talvez seja uma forma de combater a solitude. Essas pessoas normalmente estão sozinhas em casas. Então, eles tentam sair, eles tentam encontrar alguma forma de interação social. E nós podemos perceber isso. Mas eu acho que poderíamos fazer até mais. Tem associações públicas e não públicas que fazem o seguinte: eles chamam todos os dias para os idosos, eles vão para a casa deles, não entram, mas eles pedem todos os dias se eles precisam de alguma coisa em particular. Tem voluntários que vão ao supermercado para fazer compras para esses idosos, assim que eles não tenham de sair e possivelmente contrair o coronavírus no supermercado. E, portanto, estamos sim a conseguir, pelo menos, abrandar a transmissão da doença, mas poderíamos potenciar ainda mais essas iniciativas que estão a ser atuadas principalmente por voluntários, enquanto eu acho, por exemplo, que o governo poderia incentivar essas iniciativas.
Os idosos, o que eles fazem? Eles, como eu já falei, eles tentam entrar em contato com as outras pessoas, os parentes, os amigos, e fazem isso claramente da única forma possível nesse período, que é de forma telemática. Quem pode faz uma chamada pelo celular, quem pode faz uma videochamada. E eu acho que a maioria dos idosos conseguiram adaptar-se à situação, conseguiram aprender a utilizar as tecnologias de forma apropriada, e isso é muito bom, é mesmo um objetivo muito importante para eles. Temos de ter em conta que muitos idosos têm de ser estimulados a fazer a atividade física. Então, tem recomendações do governo, inclusive, para que cada um estimule os próprios pais ou avós a fazer atividade dentro da própria habitação, novamente. Claramente, o risco, como o Gabriel introduziu, o risco é o das quedas dentro da habitação, mas, desse ponto de vista, não temos, eu acho, como evitar isso. Claramente, podemos tirar os tapetes e tornar a habitação mais seguras, mas não tem como os idosos possam sair de casa desse momento. Então, eles devem estar em casa, e também temos de ter em conta que, quando tudo isso acabar, eles vão querer, claramente, como é justo que seja, eles vão querer sair de casa, voltar às atividades que eles faziam anteriormente, mas temos de ter em conta que, depois desse período de paragem forçada, é possível que o corpo, o organismo deles não esteja acostumado a ser submetido aos esforços que eles provavelmente vão querer fazer. Então, nesse momento, ainda antes de sair do lockdown, temos de começar a pensar como impedir ou reduzir a incidência de quedas também fora da casa, de lesões que os fisioterapeutas estão muito acostumados a ver, como tendinite do tendão da Aquiles, lesões que são específicas do voltar a uma atividade depois de um período de inatividade. Então, é isso. Eu não sei se não respondi a alguma pergunta. Deixe-me ver aqui na chat se tem alguma. Não tem. Digam lá se eu posso aprofundar algo, e se não, posso também fazer depois, mais tarde. Vamos já passar para Raquel. Vou só controlar um pouco mais o tempo aqui para a gente conseguir fazer mais uma rodada da despedida de vocês, uma palavra final de vocês. Então, tentar falar um pouco menos de 10 minutos aí, Raquel. Um pouco desses comentários, já falou um pouco dos idosos, mas desse paradoxo que a gente se encontra, né? A gente quer que as pessoas tenham um mau convívio social, que os idosos saiam na rua, enfim, e claramente essa não é o objetivo no momento, né? Não é a recomendação no momento. Primeiramente, deixar claro aqui que o governo, ele incentiva, assim, a prática de esporte dos idosos, dos jovens em geral, mas sempre mantendo o distanciamento social e as regras todas de confinamento,
e também evitar, de qualquer maneira, o contato, como o Lúcio falou, de crianças com os avós. Isso, desde o início, foi bem claro para a gente que criança é lá o vírus, e que o idoso realmente ele não pode ter o contato com os idosos, com os avós. Então, isso também é muito difícil para eles, para muitos idosos, né? Que muitas vezes a criança, né, o neto, né, que dá toda a energia, a vontade de viver, de se mexer, de se movimentar. Muitos idosos caminham, né, com as crianças aqui, vão andar de bicicleta com os netos, então, assim, já ficam mais restritos, e isso mexeu muito com eles também. E outra coisa, eu tenho aqui, vou tentar compartilhar. Como é que eu faço? Peraí. Tem aqui. Acho que agora vai. Eu tenho que desligar e ligar alguma coisa novamente? Para eu compartilhar? O PPS? Talvez o PowerPoint. Fecha e abre novamente como o vídeo fez. Aham. Eu vou rapidinho. E aí, colocar como apresentar a tela, né, Jason? Foi como você fez? Sim. Sim. Fechar e abrir de novo. Uhum. Isso, fecha o PowerPoint, abre e depois volta aqui no Google Meet e começa a apresentação. Ah, tá. Ah, sim. Agora foi. Estão vendo, né? Deu, sim. Sim. Como eu falei, dá para ver, tá na tela inteira? Não está aparecendo. Não está, não. Tinha escrito a apresentação da Raquel, mas não está a aparecer a tua apresentação. Ah, tá bom. Então, acho que... não foi. Mas vocês estão me vendo? Sim. Não. Ah, tá. Então, eu vou continuar. Foi? Não. Não, você está apresentando ainda aqui. Uma pena. Tá, mas o chat aqui, videochamada, funciona bem, realmente, os idosos estão conseguindo se socializar com esses videochamadas. E outra coisa, tem muito movimento também, como vocês falaram, de voluntários que vão fazer as compras dos idosos, vão ao mercado para eles evitarem sair, muitos idosos. Temos voluntários também que fazem essa ligação entre a família. Às vezes o correio também está super sobrecarregado, então tem voluntários que fazem o envio de cartas também para os idosos, a comunicação entre a família e eles. E a questão das quedas, o que eu não posso observar no meu trabalho um aumento ou diminuição, porque os idosos com os quais eu trabalho, eles não pararam de fazer atividade física, eles permanecem fazendo atividade física, né? Mas importante aqui, um dado importante aqui na Bélgica é que 28% das mortes ocorridas em idosos acima de 60 anos, e não de 65 aqui na Bélgica, são causadas por quedas. Tem muitas quedas, eu vejo praticamente semanalmente quedas no meu trabalho, muita gente cai, e por diversos motivos, né, por medicamento, alteração medicamentosa, são várias as causas, mas a queda tem muito. E isso preocupa também, isso me preocupa aqui também, isso de você orientar o idoso a fazer atividade sozinho em casa. Eu acredito que o risco é muito grande, e acredito que ele fazendo a atividade física do lado de fora, se ele cai, a chance de alguém estar passando e ajudá-lo, né, e ele sobreviver a essa queda é muito maior. Então, acho que a gente também tem que, um momento que a gente tem que realmente se preservar, né. Então, é isso. Em relação, Lúcio, ao gráfico, eu estava aqui vendo os números, né, olhando aqui
os dados estatísticos das mortes aqui, temos 7.600 mortes, né? Vamos supor que as 7.600 mortes sejam de idosos acima de 65 anos. Para uma população de 2.200.000 idosos acima de 65 anos, eu já penso que não estamos tão mal assim, né? Eu acho que é um caso também a se pensar, né? Eu acho que seria 0,02%, né, da população de idosos que a gente perdeu aqui. Então, eu não sei, acho que é para o próximo debate, depois da pandemia, depois quando tivermos os números, como foi a questão um pouco de afrouxamento nessa questão do confinamento e as pessoas continuarem fazendo uma atividade física, será que o impacto, né, da pessoa estar em casa o tempo todo durante, sei lá quantos meses, será que não seria pior a pessoa ficar sedentária em casa? Isso é uma coisa a se pensar. Assim, é uma questão, sabe? Perfeito, Raquel. Quer falar mais alguma coisa? Não, acho que é isso. Muito obrigado pelos seus comentários. O Jason agora tentar falar em mais ou menos 5 minutinhos, como a Raquel falou. Depois a gente encerra, cada um falar de novo mais uma vez, ok? Tá bom, então. Então, acho que um ponto muito importante para a gente comentar é que, por exemplo, aqui o Decreto Nacional do Confinamento, ele permite a prática de atividade física externa, né? As academias estão fechadas e vão se manter fechadas até segunda ordem. O que aconteceu foi o seguinte: na cidade de Paris, a prefeita publicou um novo decreto restringindo o horário da prática de exercício físico, né, atividade física. Então, hoje, nós só podemos sair para fazer... Não podemos sair para fazer exercício físico entre 10 da manhã e 19 horas, né? Ou seja, esse período só pode estar na rua por motivos que sejam de saúde, de compras ou farmácias, né? Nesse sentido. Qualquer outro horário, se a pessoa decidir fazer uma corrida às 2 da manhã, isso é permitido. Isso é porque, justamente, para evitar que esse horário durante o dia tenham mais pessoas nas ruas. Sobretudo porque agora, nesse período, é primavera aqui na Europa, e raramente, por coincidência, né, nesse período, tem feito dias com muitos bonitos, tem sol, né? Geralmente, a primavera ainda continua sendo dias frios, dias nublados e chuvosos. Entretanto, por uma casualidade, né, assim, talvez, o dia está lindo e as pessoas estavam saindo muito nas ruas. E aí a prefeita foi muito criticada por ter imposto essa medida. E aí, então, ela respondeu, olha, essa medida é uma medida de contenção e ela vai ser aplicada. E a responsabilidade das pessoas pela sua saúde, ela é individual. O que não é muito diferente do que a OMS, a Organização Mundial da Saúde, já tem feito há muitos anos. Passar para o indivíduo a responsabilidade do autocuidado. Claro que a gente tem que olhar isso com muita atenção, tem muitas coisas a serem discutidas, não podemos generalizar. Entretanto, essa foi uma resposta muito inteligente, ao meu ver, porque, de fato, é chamar para si a responsabilidade do cuidado, do autocuidado. Né? Uma vez que você pode ser contaminado, você também pode ser um vetor, como o Lúcio colocou. Então, muito importante tocar nesse ponto. Respondendo às perguntas do segundo bloco sobre as medidas para manter o convívio social, o que eu tenho percebido, por exemplo, é que, geralmente, até aqui a gente recebe em casa chamadas via Skype, via Facebook, via WhatsApp, de grupos, né? Eu acho que, de uma maneira geral, os franceses têm se adaptado a essa nova realidade e têm feito o que eles chamam de faire un apéro, né? Que é aquele momento que os franceses saem para tomar um vinho, jogar conversa fora com os amigos. A gente tem feito isso geralmente
via essas plataformas. E as pessoas abrem o seu vinho de um lado, as outras cada um na sua casa, e conversam, e tem um momento de escuta, de compartilhar, de como tem sido o confinamento, de quais são as perspectivas, o que eles esperam, quais são os meios, os anseios e tudo mais. Então, acho que o que eu tenho percebido aqui tem sido muito uma adesão ao confinamento, né? Outra coisa que eu percebo quando eu vou ao supermercado, e assim, eu sou um adepto eu confesso que eu saio todos os dias, mas eu saio com a justificativa, tanto moral quanto cívica, né, no sentido de eu saio para poder correr, eu corro entre 9 e 10 da manhã, no último horário permitido, justamente que é o horário que tem menos pessoas nas ruas, e no máximo no raio de 1 quilômetro aqui de casa. Né? Então, assim, o que eu percebo quando eu estou nas ruas é que, às vezes, as conversas entre os vizinhos ocorrem, por exemplo, quem mora no primeiro andar do prédio fica na janela e conversa com quem está do lado de fora, ou então vizinhos de janela coladas. Então, assim, tem acontecido isso. Nas calçadas, sempre com uma distância, ou então nos pátios dos condomínios, nos jardins e tudo mais. Acho que uma outra medida que a gente pode começar a divulgar, eu já tenho 6 anos que eu trabalho com idosos. Então, assim, na minha agenda, eu tenho muitos contatos de muitos idosos. E, assim, quem trabalha com idosos sabe que todo dia de manhã você vai receber uma chuva de mensagens de bom dia, né? Então, o que eu tenho feito é ensinar esses idosos a fazer videochamadas. Antes eu recebia só o bom dia, agora eu recebo uma ligação com uma videochamada. Isso é muito bacana, é uma estratégia que diminui o isolamento. Eles têm conversado comigo e têm comentado sempre que foi uma maneira muito legal que eles encontraram de estarem mais próximos da família, dos seus familiares, e que tem sido muito bacana porque conseguem falar com uma maior frequência. Então, antes falavam a cada 3 dias, hoje já falam quase que todos os dias com os filhos, com os netos, através de chamadas de vídeo, né? Isso foi muito legal. Especificamente nas medidas para os idosos aqui em Paris, eles têm diversas políticas públicas de cuidado e atenção para esse público. E aí, hoje, eu consegui encontrar um site que eu vou compartilhar depois, inclusive com o material que eu preparei, já traduzido, que existem, por exemplo, registros de vigilância das pessoas vulneráveis. Então, uma família que, por exemplo, tem um filho que não mora com o pai ou com a mãe, mas que sabe que esse idoso pertence a um grupo de risco, você pode cadastrar, o filho cadastra o idoso numa plataforma, né, de vigilância. Então, por exemplo, ele pode solicitar uma chamada para que alguém vá e faça compras de primeiras necessidades. Para ele, é uma plataforma de ajuda, né? Ou então uma plataforma de convívio, no caso ele queira conversar com alguém, isso é muito bacana. No caso das instituições de longa permanência, daqui, até então estava proibido as visitas, porque houve um número muito significativo de mortes dentro dessas instituições, como a Raquel comentou agora há pouco, né? Então, assim, não dá para negligenciar uma medida dessa que atinge um público específico. Então, nesse local, tem que ter uma segurança, um cuidado maior, né? E aí, a partir de agora, com essa nova resolução, só podem receber visitas de no máximo 2 pessoas, né, para cada morador, e tem uma certa periodicidade. Uma outra coisa que acontece que é legal aqui, que é uma mobilização de guardiões ou então de porteiros, que é um sistema que ajuda o controle. Por exemplo, se no prédio mora um idoso, a família fica sempre em contato com o porteiro, com o guardião, para que de tempos em tempos, se aquela pessoa não viu o idoso, que vá até em casa e com uma certa distância, procure saber notícias para ver se está tudo bem, né? Foi criado também canais de comunicação, numa linha de escuta da Cruz Vermelha,
né? Então, a Cruz Vermelha tem um canal que o idoso pode ligar, no caso ele se sinta isolado, que ele pode compartilhar, ele pode falar com alguém, no caso de uma necessidade, ou então mesmo de querer bater papo e não se sentir sozinho, né? É uma plataforma de escuta, de atenção. Existe também um aplicativo que é muito legal, que é financiado pelo Serviço Público Municipal e por associações, que é o Paris en Compagnie, que é um conjunto de bairros, e aí as pessoas se cadastram como voluntários e acabam se deixando disponíveis para caso um idoso precisa para sair para fazer compras. Se o idoso não puder ir, ele pode acompanhar para carregar as compras. Então, é muito legal, porque tem rompido a barreira não só do isolamento coletivo, mas desse isolamento que impõe o idoso estar sozinho, a estar talvez angustiado, e isso a gente sabe que é um gatilho para a depressão, e que é um grupo que majoritariamente sofre muito com essa doença, como é a depressão. Então, é uma atitude muito bacana, né? Tem também uma outra plataforma, que é o SOS Confinamento, que o idoso, a família, fica sempre em contato com todos os dispositivos e toda uma rede que é em torno do idoso, né, que é de contatos, e caso tenha uma necessidade, ela é acionada. E um serviço que é muito legal dos Correios agora, que é o Vigiar os Meus Pais. O que acontece? A família, por exemplo, mora no norte da França e o filho mora no sul. Então, não tem como ter contato visual frequente, e às vezes ocorre algum problema que só consegue falar com o idoso, não consegue ver as condições físicas, né? Se está tudo bem, a estrutura que esse idoso em casa está, por exemplo, no entorno está enfrentando como dificuldade. Então, a família cadastra o pedido no site dos Correios, e toda semana, uma vez por semana, com horário agendado, um dia agendado, o carteiro vai em casa e faz uma entrevista muito simples com o idoso, para saber se ele precisa de alguma coisa, se tem alguma necessidade, se está tudo bem, só num caráter de avaliação mesmo, e de saber como é que está as condições desse idoso, né? E aí, para fechar, em relação aos riscos de quedas que a gente tem discutido nesse período, eu tenho olhado com muita atenção, e confesso que eu fui convidado para participar de dois trabalhos de amigos para prescrição de exercício físico, e eu não quis me expor no sentido de preparar um material para a gente poder começar a divulgar o que fazer ou o que não fazer em casa, né? Como professor de educação física, é de extrema importância e necessidade, é uma responsabilidade muito grande que eu e outros profissionais, outros professores, nós temos no ato de prescrever. E uma vez que nós sabemos que a casa é um dos locais que contém o maior número de risco para quedas, chega a ser negligente da nossa parte sair prescrevendo exercícios assim, né, de forma deliberada, para que essa população venha a executar, venha a aderir à prática. Então, eu tenho visto com muito cuidado, eu tenho sugerido quais tipos de exercício eu utilizo nas minhas aulas, mas eu prefiro deixar a cargo de cada professor a escolha, a orientação é sempre individual, até porque não adianta se eu pegar a prescrição que a Raquel faz, por exemplo, na Bélgica, o que o Gabriel faz no Brasil, né? A gente sabe dos princípios da individualidade de cada indivíduo que a gente tem que levar em conta na hora de prescrever. Então, sempre com muito cuidado e atenção, né? E aí, para fechar, a Academia Nacional de Medicina publicou, em relação às quedas aqui na França, no dia 8, um comunicado, né, que, abre aspas, segundo a tradução que eu fiz. O confinamento aumenta o risco de acidentes em idosos,
principalmente se eles apresentam limitação de mobilidade, declínio cognitivo ou comprometimento sensorial, e às vezes morando sozinho em acomodações inadequadas para a sua condição física, podem se tornar mais propícios, né? Ou seja, mais uma vez reforçando que a casa é o local que mais ocorre o número de quedas, e que nesse momento temos feito uma chamada para que os idosos permaneçam nos seus lares, permaneçam em isolamento. Então, eu proponho aqui uma discussão entre diversos profissionais, eu proponho uma discussão multiprofissional, né, de abordagem para essa temática, que é uma necessidade que surgiu para nós nesse momento, é algo que é novo, não tínhamos precedentes, e precisamos enfrentar, e precisamos atuar de alguma forma. Né? Não sabemos até quando vamos permanecer dessa forma limitada, até porque aqui na França não é oficial, mas a recomendação que se ouve é que os idosos permaneçam confinados até o final do ano, o que a gente sabe que já é difícil, muitas vezes, para nós mesmos mais jovens. Então, imagine para um idoso que tem uma série de questões pessoais a serem respondidas, né? Então, eu acho que é isso. Muito obrigado, Jason. Você colocou as coisas muito interessantes. Felizmente, a gente já está chegando no final, cumprindo aí o nosso horário. Acho que novos seminários vão ser propostos aí pelo grupo. Queria já, então, agradecer a participação de todos, a todo mundo que preencheu também lá o questionário para participar. Eu vou mandar para vocês fazer uma avaliação de como foi a videoconferência, algumas sugestões de temas, eu vou mandar isso por e-mail. Agradecer ao Lúcio, a Raquel e o Jason por terem aceitado o convite, por terem tocado em pontos extremamente importantes. Falar que realmente a gente tem um desafio muito grande pela frente e que, né, como o Jason bem falou, muito provavelmente os idosos, as pessoas do grupo de risco, elas vão demorar muito mais tempo para sair de casa, né? Isso é algo, acho que, incomum em todo mundo, e elas não devem ficar desassistidas e merecem muito a nossa atenção, e só uma equipe realmente multiprofissional para tentar bolar essas estratégias. E aí eu queria deixar, então, uma palavra final com vocês, acho que 5 minutinhos no máximo, cada um falar, dar um recado final, e queria aproveitar, né, nesse recado final, a última pergunta que a gente teve aqui, que foi do Reginaldo, que todos falassem para vocês, como que vai ser o mundo depois do coronavírus, ou seja, que ensinamentos que a gente pode trazer disso. Eu sei que isso é uma pergunta difícil, para você responder em 5 minutos, mas está esse desafio aí também. Que ensinamentos que a gente pode levar, acho que direcionar mais para o que a gente está discutindo, que seria a atividade física para os idosos, ou a relação do convívio social também. Fiquem à vontade se vocês quiserem falar. Podemos seguir essa mesma ordem. Tá. Posso falar? Pode. Então, queria, em primeiro lugar, dizer que o que a Raquel falou na parte final da sua intervenção é uma coisa fundamental. Eu estou muito de acordo. Nós não estamos a falar somente do Covid-19, nós estamos a falar da saúde em geral. Então, é claro que se as pessoas ficarem em casa, vão contrair com menor probabilidade a doença, mas temos de ter em conta que eles vão desenvolver doenças cardiovasculares no momento e no futuro, vão desenvolver doenças psiquiátricas, inclusive depressão, como o Jason falou. Então, a questão é muito mais ampla do que a gente falou nesse momento. E teríamos de falar por muito mais tempo ou até dias. Então, talvez, quem sabe, no futuro. E, relativamente ao mundo, como é que vai ser no futuro, eu queria responder a essa pergunta
falando do passado, em particular de uma pessoa, o Leonardo da Vinci, né? Ele foi um gênio, ele foi um inventor, um artista, um engenheiro, um anatomista. Ele fez muitas coisas no século XV, no século durante o qual ele visse, e ele ficou conhecido por sempre ter buscado o conhecimento. Ele sempre lutou para perseguir o conhecimento, nunca parou, apesar dos preconceitos e das situações adversas que ele teve de enfrentar. Ele até foi preso por ter efetuado autópsias, por tentar entender o funcionamento do corpo humano, mas graças à sua luta ele tornou-se o maior exponente de uma época que agora é conhecida como o Renascimento. É uma época que seguiu uma época obscura que foi marcada por uma pandemia, a pandemia da peste. Então, o ano passado, quando eu estive no Brasil, estava o aniversário dos 500 anos da morte do Leonardo da Vinci, e eu tive a oportunidade de falar dele com os meus colegas. E também eu estive no Brasil durante o período de cortes à educação e à saúde pública, durante as manifestações de protestos, e eu falei o seguinte: eu vi o Leonardo da Vinci em cada um dos estudantes, dos professores, dos médicos que estavam a lutar mesmo para a educação, para o conhecimento e para a saúde. Eu hoje vou dizer o seguinte: eu vejo o Leonardo da Vinci em cada um de nós, porque essa aqui é uma situação global que envolve todos nós, e todos nós estamos a lutar, como o Leonardo da Vinci fez, e agora, claramente, o período está difícil, mas eu tenho a certeza que no futuro está à nossa espera um novo renascimento. Nós vamos voltar à vida e vai ser ainda melhor do que antes. Eu tenho certeza disso. Então, eu desejo para todos vocês uma boa sorte. Eu desejo de ter a coragem que vai ser precisa para continuar nessa luta. E queria deixar essa mensagem que tudo vai ficar bem. Vamos precisar de algum tempo, vão ser precisos sacrifícios, mas tudo vai ficar bem e vai ficar ainda melhor do que antes. Muito obrigado, Lúcio. Raquel? O que eu acredito que vai ser depois, mas não só depois dessa pandemia, o que eu estou vendo agora já, durante o meu trabalho, minhas indas e vindas no trem, eu vejo o comportamento das pessoas, como as pessoas estão mais solidárias. Isso aqui na Bélgica, que eu não tive isso quando eu cheguei aqui, foi muito difícil a adaptação. As pessoas, hoje em dia, as pessoas perguntam como você está, como está no trabalho, se você está bem, se você está doente, se você tossiu, se você... Então, é uma preocupação que ninguém tinha. Então, hoje as pessoas estão te olhando de uma outra forma. As pessoas da área da saúde, elas estão sendo tratadas de como a gente tem que ser tratado, como todo mundo tem que ser tratado, né, igualmente, bem. Então, as pessoas estão valorizando o nosso trabalho. A gente vê as pessoas, quando a gente passa nas ruas, nas casas, eles colocam um lençol branco, é de apoio aos trabalhadores da saúde, é de manifestação de carinho, é obrigado a todo momento. A gente, no trabalho, a gente tem recebido presentes de empresas, da comunidade, chocolate que chega todo dia para a gente, e, assim, é um movimento que, assim... Como a gente diz, né, o ditado, né, há males que vêm para o bem. Eu vejo que está um movimento bem, assim, de realmente uma onda de solidariedade, de compaixão, assim, que eu não vi aqui, e que eu acredito que isso vai mudar também, que é o lado positivo, da gente se unir mais, da gente, né, de ajudar o mais necessitado. No caso, o idoso, acho que essa preocupação, né, da gente, com essa população tão querida
né? Eu espero que no Brasil as pessoas, né, não pensem, não sigam lá o sujeito que diz que o idoso é mais um e só, e acabou, mas que valorize o idoso, que ele tem muito para passar para a gente, muito ensinamento, e tem vida, né? E tem família, e tem história. Então, a gente tem que falar isso. Só falar o que um paciente meu falou para mim, é um paciente que lutou na Segunda Guerra, que serviu o exército, e ele virou para mim e falou assim, Raquel, você não tem que ter medo dessa pandemia, sabe por quê? Porque eu já lutei uma guerra e sobrevivi. Não vai ser pior que a guerra. Então, fique tranquila que vai passar. É esse o meu recado. Muito obrigado, Raquel. Geisa, agora, para as suas palavras finais. Eu acho que o mundo anterior ao coronavírus, ele sempre foi um resultado dos nossos pensamentos e das nossas ações. E acho que o coronavírus chegou num momento que obrigou que o planeta fizesse uma parada de reflexão, né? Então, é impossível nós voltarmos para aquele mundo antes do coronavírus. Então, eu espero pelo dia, isso me toca muito, estou até emocionado de falar, porque eu espero pelo dia que nós possamos ouvir nos jornais que acabou tudo isso, né? Então, é emocionante. Então, eu espero que as pessoas, de fato, tornem o mundo um lugar melhor. Eu acho que eu só consigo chegar até aqui porque é uma questão que é muito forte, é muito forte. Eu acho que isso é para todo mundo e nos obriga a parar e repensar. Eu acho que eu só consigo chegar até aqui na minha resposta. Muito obrigado, Jason. Mais uma vez, acho que agradecer a participação de todo mundo. Foram mais de 130 pessoas que responderam lá o questionário que a gente enviou. Pessoas de diversos lugares do Brasil, logicamente uma concentração maior no Rio de Janeiro, Niterói, mas tiveram pessoas também de Portugal que assistiram. E eu acho que a gente vai continuar nesse movimento, trazer outras pessoas, outros assuntos para a gente falar. Pedir para todo mundo responder, vou mandar algumas perguntas por e-mail para sugerirem temas. Então, agradecer mais uma vez ao Lúcio, o Jason e a Raquel, que participaram. A UniTV, que está transmitindo isso ao vivo, essa nossa conversa ao vivo no YouTube, que é a TV universitária da Universidade Federal Fluminense, um grupo de pesquisa em atividade física e envelhecimento, também o Laboratório de Fisiologia do Exercício Experimental e Aplicada, a pós-graduação também em Ciências Cardiovasculares, também aqui da UF, na qual sou docente junto com o professor Pedro Paulo, também que está aqui nos assistindo, o professor Edmundo, que está na coordenação do programa Pré-Quedas, e deixar esse recado final. Acho que ficou claro que a gente tem que tomar o ensinamento disso, que é muito difícil decidir entre o certo e o errado nesse momento, mas que esse espírito de solidariedade, de pensar, realmente de empatia, né, que eu acho que é uma palavra que para mim funciona muito, né, de se colocar no lugar do outro, se colocar no lugar até de pessoas que moram em outro país, a gente pensar mais como mundo. Se o Edmundo quer dar alguma palavra final, acho que a gente já está caminhando para o fim. Sim, eu poderia dizer que eu fico muito satisfeito e triste ao mesmo tempo. Eu não tenho uma visão tão otimista como os colegas jovens vieram de fazer, né? Eu estou falando enquanto um velho grupo de risco, né? E que tento sobreviver e aproveitar a cada momento, promovendo conhecimento, promovendo cultura e, ao mesmo tempo, divulgando para ficarmos em casa. Fiquem em casa. Só isso. Então é isso, pessoal. Obrigado a todos mais uma vez. Está dado o recado, fiquem em casa e acompanhem aí as nossas próximas atividades. Obrigado, um abraço a todos. Obrigado.
Obrigado. Tchau. Tchau. Tchau, tchau. Pessoal, obrigado a todos mais uma vez. Tá dado o recado, fique em casa e acompanhe aí as nossas próximas atividades. Obrigado, um abraço a todos. Obrigado.